Olá, seja bem-vindo a todos ao nosso História Diversas Podcast, o seu podcast de literatura. Se você é um amante de literatura, de leitura como eu, ou se você está querendo começar agora, conhecer mais sobre os autores, sobre livros, você está no lugar certo. Eu sou o Custódio e a partir de hoje, com um convidado super especial, sempre com um convidado muito especial, a gente vai tratar desse tema aqui com muito carinho. Eu já apresento ele para vocês. Só que antes disso eu queria pedir para vocês, obviamente, acessarem aí a gente no YouTube, nas redes sociais, Facebook, Instagram, Spotify e também na Amazon Music. E falando do nosso convidado super especial de hoje, estamos falando do nosso querido Ricardo Angulo. Bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado, é realmente um prazer estar aqui com você, Custódio. O prazer é todo nosso, tá? O Ricardo, então, é um escritor, né, super jovem, 19 anos aí, vem conquistando o coração de milhares de leitores Brasil afora. Ele acabou de escrever um livro, o seu primeiro livro, que chama O Faro da Lucidez. Além disso, tem um projeto lindo do Clube de Leituras, que a gente vai falar aqui também vai falar bastante aqui durante o nosso papo sobre isso. Então, Ricardo, seja muito bem-vindo mais uma vez aí. A gente está muito feliz de ter você aqui com a gente, tá bom? Eu estou também muito feliz. O convite que você fez para mim foi uma surpresa, mas que bom que deu certo, que bom que a gente conseguiu encaixar tão rápido. Sim, muito bom. A gente vai começar, até já citei um pouquinho aqui na abertura. Você é um escritor super jovem, né? De onde nasceu essa ideia da escrita? Que conexão que você tem de formação literária ou com a literatura? Olha, é uma coisa bem esquisita de falar, mas minha relação com a literatura é bastante tardia. Em 2020, todos nós nos encontramos em meio à pandemia global e eu me envolvi em um acidente no final de 2020. É importante falar sobre datas. Agora vai fazer mais ou menos 2 anos que eu me envolvi nesse acidente, 2 anos e 2 meses. Eu estava num condomínio aqui no interior de São Paulo, andando de skate. Esse que eu me envolvi num acidente feio, eu estava mais de 40 por hora. Eu tô com uma cicatriz, posso mostrar a cicatriz? Pode mostrar. Uou. Aqui esse tamanhão aqui, não dá pra ver, mas é quase 15 centímetros. Bastante. Eu caí no chão, bati a cabeça, me esfolei inteiro. Próxima memória que eu tenho eu no hospital, ou melhor, eu na ambulância, o médico perguntando meu nome, o que eu estava fazendo antes de cair, onde eu estudava. Eu tinha tido uma concussão pesada, só não morri porque eu estava de capacete. Uou. E foi uma cirurgia pesadíssima. Eu machuquei só os membros superiores, eu quebrei a clavícula, 14 pinos aqui, machuquei o tendão do polegar esquerdo e mais 2 ossículos que meus amigos da medicina vão poder saber qual que é. E eu fiquei muito atrás dos meus colegas, foi uma coisa realmente tenebrosa. Meu colégio é um colégio de bastante competição, uma competição saudável, nada que passe do normal, mas uma valorização muito grande do conhecimento. Então, estar atrás nesse sentido de não poder exercer as minhas funções intelectuais dentro da escola foi algo realmente tenebroso. Eu via meus amigos assim, estudando ferozmente pro vestibular, enquanto eu estava lá imobilizado aí de cama. Uhum. E eu nunca tinha tido uma grande relação com a leitura nem com a literatura, mas eu valorizava tudo aquilo que era tido por inteligente, por intelectual, por bonito. E eu tinha acordado da minha cirurgia, eu estava um pouco confuso quanto ao que tinha acontecido. Não lembro muito bem dessa semana. Eu lembro que eu encontrei um livro na minha cabeceira, A Metamorfose de Franz Kafka. Uou. Você deve imaginar que não foi o mais oportuno dos livros, que eu tinha acordado realmente como uma metamorfose, imobilizado dos 2 braços, escoriado, não conseguindo me mexer de tanta dor que eu sentia. Foi um nível, Custódio, que depois do meu acidente, uma das cenas mais tenebrosas que eu lembro sou eu sobre a maca de um hospital no interior de São Paulo, assim, nu, completamente nu, e as enfermeiras me prendendo na maca e limpando a minha pele com uma bucha de aço. Uou. Minha pele completamente esfoda, eu rolei, eu tava sem camiseta no dia, rolei depois que eu caí, pra tirar o concreto da minha pele pra não ter infecção. Era nesse nível. Uou. Depois disso, apaguei, acordei, e naquele estado, sem conseguir me mover, me sentindo um prion na minha realidade, decidi ler a Metamorfose. Uhum. Aí eu percebi que os clássicos, eles têm algo de verdadeiramente humano neles. E isso criou uma conexão tremenda que perdura até hoje. E a partir daí você não parou mais de ler. Aí foi aí que começou, de fato, assim, foi o start mesmo, assim. Eu tive alguns livros anteriormente que realmente pegaram pra mim e por algum motivo foram sempre clássicos. Sempre clássicos. O primeiro livro que eu li, que eu gostei, foi no primeiro colegial. Era do Nikos Kazantzakis, Vida e Pureza de Alexis Orbás. Eu achei tão lindo, tão maravilhoso a relação aqui entre aqueles 2 protagonistas. Aí eu fiquei um tempo sem ler. Aí eu li um pouquinho mais, aí eu fiquei um tempo sem ler. Uhum. Aí eu li um clássico aqui, um clássico ali, aí eu ficava sem ler. Depois desse acidente, eu precisava me sentir útil. Mesmo. Uhum. É uma coisa que eu não gosto de admitir. Eu queria atribuir a utilidade a mim mesmo. Uhum. E eu encontrei na leitura uma forma de falar, tá,
eu não estou estudando para o vestibular, mas algum valor intelectual eu estou atribuindo a mim mesmo. Aí começou a leitura, começou a escrita. A escrita começou assim, encadeada. Eu tive uma situação bem esquisita, acho que no dia 7 de setembro de 2020. Dia 6, eu escrevi meu primeiro texto verdadeiramente literário. Era uma carta para Deus, uma carta assim, tranquila, uma carta questionadora, mas uma carta realmente amistosa, uma carta com perguntas. E no dia seguinte eu me vi num acidente e a morfina mexeu com o meu cérebro de tal maneira que eu achava que aquilo era um castigo divino. E isso logo se desfez, mas foi meu primeiro texto verdadeiramente literário, então menos de 2 anos pra cá e o livro surgiu, várias coisas surgiram, foi uma aventura. Demais, demais. Eu acho que o legal é que sim, você soube aproveitar desse momento para resgatar a leitura, né? Se aproximar da literatura, mas não só para você, né? Na verdade, você trouxe para você e você passou a compartilhar isso muito com as pessoas que estão ao seu redor, né? Eu demorei um pouquinho, porque eu escrevi meu livro foram 4 meses de escrita. Foi entre o dia 27 de dezembro de 2020 e o dia 26 de abril de 21. Então, 4 meses, mais ou menos, obsessivos de escrita. Obsessivos. E eu passei os próximos 8 meses, assim, marinando esse livro, deixando ele na gaveta, deixa ele pegar cor, pegar tom, deixa ele pegar gosto, e deixa eu odiar ele um pouco mais. Aí eu decidi criar meu perfil. Então, foi um ano de eu, assim, tentando passar a literatura escrita para os meus amigos próximos, enchendo o saco deles. E efetivamente, em janeiro de 22 desse ano, dia 26 de janeiro desse ano também, eu decidi criar meu perfil e foi uma coisa a partir do Bookster, inclusive, o Pedro Pacífico. Muito legal. O Pedro esteve aqui com a gente no primeiro episódio. Um querido. Foi demais o papo com ele também. Bom, o livro que você está se referindo, obviamente, é o Fardo da Lucidez, que está aqui comigo, que eu comecei a ler, já li umas 60 páginas, estou adorando mesmo. Me conta, por que do nome, o Fardo da Lucidez? Posso antes te dar um presente? Pode, óbvio. Eu não sabia que você ia comprar, então eu fiz aqui uma edição bonitona com a caixa, a capa do livro. Então esse aqui é pra você. Especial do Custódio. Muito obrigado. Eu decidi não fazer. Olha isso! Tá fora da câmera. Que demais. Então nós temos aí. Muito obrigado. Resolvi mas esse vai ser especial. É teu. Não que o outro não seja, mas esse vai ter um gostinho. Vai ter um gostinho de é um carinho, né? Muito carinho. Super obrigado, Ricardo, de verdade. Mesmo. Então, fala um pouquinho como surgiu, assim, e o nome. Por que o nome Fardo da Lucidez? Olha, eu percebi que em vários contextos da minha vida eu me percebia frente a decisões bastante difíceis de se tomar. E dentro dessas decisões eu via que às vezes ter informação demais era realmente um fardo. A gente tem aquela frase pop, né, que viralizou, né, ignorance is bliss, ou o benefício da ignorância, ou a virtude da ignorância. E eu percebi que não existia realmente, não achei uma frase que contemplava o oposto dela, que seria o fardo da lucidez ou os malefícios do conhecimento, e como isso pode ser realmente algo bastante difícil. O título do livro, ele ilustra a história, mas ele não dá nenhum spoiler em geral, sabe? Quando você lê Vargas Llosa, As Travessuras da Menina Má, sabe? Sabe? É fácil de dizer sobre do que o livro vai se tratar. Sim. O Fardo da Lucidez é enigmático, puxa as pessoas, é um título, eu acredito que seja bem feito, bem fabricado, acho que ele atrai bastante, mas você vê, é só obra abstrata da capa, e você vê um pouco do que se trata na contracapa, acho que é um pouco misterioso, né? Ele não diz respeito exatamente ao livro. Não sei, como você quer abordar esse tema? Não, eu acho assim, eu achei muito interessante, assim, eu não sabia, quando eu vi o título, eu não sabia o que era a história, e pelo título eu comecei a imaginar um monte de outras coisas, né, eu acho muito interessante essa questão do o quanto eventualmente você pode ser cobrado, ou você pode se cobrar por você ser mais lúcido, né, então você paga um preço pela lucidez. Acho que as pessoas menos lúcidas, eu diria, acho que elas são até mais felizes. Com certeza. Não à toa existe a frase o benefício da ignorância, ou ignorance is bliss. Exato. Então, acho que tá conectado, totalmente conectado com a história que você contou. Eu, particularmente, gostei muito, como eu te falei. Estou gostando muito de ler o livro. Gostei da provocação do título. Tá lindo. Tá fluindo bem. Você já desapegou dele? Já sepultei ele. Pra mim, esse livro... Olha, eu tenho muito carinho com esse livro. Mas é uma coisa... É quase como... eu imagino que essa seja a relação de um pai com um filho. Eu vejo milhares de defeitos,
mas eu amo ele incondicionalmente. Acho que ele já fez 18 anos. Você já liberou ele pra vida. Já tá na faculdade, eu não quero nem mais saber. Vai, se vira. Não, claro, dando meus empurrões, pai sempre cuida. Mas a respeito de lucidez, você deve ver que acho que já conheceu uma das protagonistas, né? A Malda. Sim. Que é quem foi de fato cobrada por essa lucidez de uma forma ou outra. E acho que o livro ele se sustenta, eu confio muito. Acho que você traz um tema maravilhoso. Você trata de um tema maravilhoso aqui. De verdade mesmo. Eu tava vendo aqui que você abre o livro com uma... a epígrafe. Com uma epígrafe do Oscar Wilde, né, do Retrato de Dorian Gray. Até trouxe essa edição aqui que a gente comentou, que eu acho também maravilhosa. Essa edição é incrível. E eu amo esse livro, assim, num nível assim, absurdo. Eu também. Absurdo. Tem uma frase dele que eu vou ler, que é uma das frases que eu mais gosto, sem dúvida, no texto todo. Eu vou falar e eu queria que você comentasse, tá? Certo. Ele fala: sim, Gray, os deuses lhe foram bondosos, mas o que os deuses dão, tomam de volta rapidamente. O tempo tem ciúme do Senhor e luta contra os seus lilazes e suas rosas. Nossa. Eu não imaginei que você ia trazer essa frase, porque a gente sabe que o Oscar Wilde ele é o cara das máximas. Ele, Nietzsche e tantos outros são os caras que escrevem máximas, assim, frases que são histórias completas. A respeito do Dorian Gray, essa frase é maravilhosa. A gente vê no contexto do Dorian, esse homem que vê sua beleza fenecer por uma coisa ou outra que a gente não vai falar porque é spoiler, mas esse se tornou um dos livros mais bonitos que eu já li na minha vida inteira. Inclusive, spoilers, pode me emprestar o livro aqui, por favor? Se for perceber, essa é uma frase que ela define muito bem o livro, né? A epígrafe diz: definir é limitar. No entanto, ele tá numa página que não é nobre. Ele tá na página esquerda. Normalmente a página nobre é essa aqui. Verdade. É a página onde coloca o título, é a página onde coloca as dedicatórias. Está numa página não nobre. Por que está na página não nobre? Porque foi colocado de última hora. O livro ele tinha sido finalizado dia 18 de junho. Adoro datas, já percebeu. Dia 18 de junho foi um mês... Aliás, o mês de junho foi o mês que a gente decidiu ler o Retrato de Dorian Gray. E aquela conversa entre o Lord Henry e as outras moças lá que estão com ele naquele chá, Sim. Ele fala que definir é limitar. Definir é limitar. É maravilhoso. Essa, mais do que qualquer outra, é a síntese do meu livro. Definir é limitar. Eu adoro o que ele fala, tipo, o que os deuses te deram, eles vão te tomar de volta, né? Que é sobre essa coisa das pessoas acreditarem que a beleza estética, né? A beleza física, ela é eterna, né? E o quanto as pessoas sofrem com isso, né? Tem problemas quando mais adultas e tudo, né? Porque realmente é uma lei natural da vida, né? A gente perdendo essa beleza, né? Essa beleza da juventude. Eu acho que a gente começa a trazer outras belezas que na juventude a gente não reconhecia, a gente não tinha essa maturidade, mas essa beleza física a gente sabe que é natural, é a lei da vida, que ela realmente começa ali a esfalecer, né? Eu tinha começado... Desculpa te interromper. Não, Achei por favor. super interessante. Eu tinha começado a escrever um livro, mais ou menos no início desse ano, quando eu estava preenchendo o vazio do fim do Faro da Lucidez, que era um Dorian Gray versão ruim, né? Porque eu não tinha lido o Dorian Gray, não sabia da questão dessa história, eu queria trazer um pouco mais pro século XXI. Que seria a história de uma mulher que, quando ela era jovem, ela foi uma influenciadora digital muito bonita, e porque ficou perdurada não num quadro como o Dorian, mas na vida real, numa rede social, permanentemente fixa a imagem dela, ela viu nessa distância entre o real, ou seja, o que se apresenta a ela, e no que ela foi um dia uma grande quebra de expectativa, foi destruidora para essa personagem que eu pensei em fabricar. E aí, a destruição que ela faz para ela mesma, tentando voltar a esse estado que é irremediável. E essa é a condição que o Dorian se encontra. A frase que eu achei que você ia trazer é uma das minhas favoritas, que eu vou tentar parafrasear, vou ser breve pra gente poder passar pra frente. Tá, fica à vontade. Que é uma frase que é o Basile discutindo com o Lord Henry. Lord Henry vendo a obra-prima, que foi o Retrato de Dorian Gray, naquele dia que Dorian estava encantado com o papo do Lord Henry. E ele falando, por que ele não vendia o quadro pra ele? Por que ele não expunha essa obra-prima? Basile, você é louco, você vai ganhar uma projeção magnífica com esse quadro. Aí ele fala, meu caro Lord Henry, essa obra fala muito mais de mim do que do modelo. Exato. O quadro é sobre quem pinta e nem sobre quem tá sendo pintado. O quadro é sobre quem pinta, e quem pintava era Basile, provavelmente um alter ego de Oscar Wilde, que era o quê? Um homossexual no século XIX.
Deus me livre pra esse cara mostrar tanto sobre ele, essa nudez. Nossa, maravilhoso. E foi como eu me senti completamente nu com esse livro. É dar a cara a tapa de um jeito monstruoso. Sim, sim. Eu acho que em geral, acho que eu nunca escrevi um livro, né? Até pretendo, tô com uns projetos aí. Mas eu acho que quando você se propõe a escrever um livro, você tem que ficar nu, você tem que botar a nudez fora, né? Ou estampá-la, né? A gente até estava numa conversa essa semana com um outro amigo e a gente estava falando que também escreve e ele estava falando sobre a relação, por exemplo, ele falou uma frase que eu achei engraçada, assim, não confie em escritores que não têm tatuagem no corpo. Porque, né, obviamente que ele fez uma brincadeira, mas é para falar um pouco, porque é justamente essa libertação do corpo e da alma que os escritores precisam ter para poder se entregar a uma obra. Porque quem escreveu esse livro provavelmente não foi o Ricardo. Provavelmente foi uma outra pessoa que escreveu esse livro. A minha mãe, meus irmãos leram o livro, meus irmãos foram muito importantes, o Alexandre, meu irmão, foi muito importante. É uma curiosidade, o livro ele abre com a Gabriela, minha namorada, ele abre com um elogio a ela, e ele fecha com agradecimento ao meu irmão, que foi essencial. E daí tem 24 agradecimentos de pessoas que foram essenciais para essa criação. Legal. E o primeiro deles é a Patrícia Aquino, que é uma doutora lá da Unicamp, que foi importantíssima. Legal. E essas pessoas me viram nu. As pessoas me viram de começo a fim, não me viram chorar, me viram em posição fetal triste, me viram querendo jogar esse livro da janela. Sim. E me seguraram. É maior que você. E minha mãe falando que eu psicografei esse livro. veio de algo além. Porque é exatamente isso. A gente estava conversando exatamente sobre isso. Tipo, é quase como se fosse uma psicografia mesmo. Você sai de você para viver esse livro e provavelmente você vai escrever um outro e já não vai ser essa mesma pessoa que escreveu esse, vai ser uma outra pessoa que vai escrever o outro e que depois você vai voltar a ser o Ricardo. Não, isso aqui é um Ricardo que passava por situações na vida dele que eram muito difíceis. Assim, nos seus contextos, com muitas vantagens, obviamente, mas também com dificuldades. Dificuldades que, pra mim, agora já são antigas. Então, irremediavelmente, pela história ser boa, pelo título ser bom, pelas coisas serem boas e tal. Mas esse livro é uma infantilidade. Sabe? É a panqueca torta. Mas, puta, cara, esse livro foi dar a cara a tapa. Sim. Foi dar a cara a tapa. Demais. Parabéns. E você produziu muita coisa num espaço muito curto, né? O que é também... Eu nem sei o que aconteceu. É bastante... interessante, assim, né? Porque, em geral, as pessoas... Tem gente que fica 5 anos, 10 anos para escrever um romance, um livro e tal. Mas daí você tem que ver assim... Talvez tem gente que escreve, reescreve, aí joga fora, depois escreve de novo. Quem é assim é o George Martin, né? George R. R. Martin. E aí vai. Deixa eu te falar, agora mudando um pouquinho aqui... até pela sua idade tudo, né, e tudo que você está produzindo, né, que é maravilhoso demais, e tenho certeza que você vai encher a gente de orgulho ainda com muita coisa boa que você vai trazer aí pela frente, com toda a extensão de vida. Graças a Deus você está aqui com a gente, e saiu desse acidente. Tenho certeza que não foi à toa. Minha vida mudou. Você vai precisar produzir muita coisa ainda, porque é por isso que você está aqui. Para você, para os amigos, para a sociedade, para isso que a gente está construindo aqui hoje. Você, até para a sociedade, como eu estava falando, o seu ciclo seu ciclo de vida ali, são pessoas muito jovens, né? Acompanham você ali nas redes sociais, seus amigos, sua namorada, o próprio Clube da Leitura, que é maravilhoso. Quando eu vi os vídeos, que eu vi quanta gente jovem acompanhando e discutindo as obras com você, eu fiquei muito, muito, muito bem impressionado de ver pessoas tão jovens, tão interessadas por esse assunto, se reunindo ali, 30, 50 pessoas para discutir uma obra com você. A minha pergunta é... O que essas pessoas que estão mais próximas de você, essas pessoas mais jovens, por que você acha que elas estão mais conectadas com a literatura, com a leitura, e o que elas estão lendo? Olha, acho que tem uma coisa muito interessante sobre a minha geração. É assim, unprecedented. Nunca foi visto. Eu vou me expressar muito... a palavra é importante. Sejamos fiéis às palavras. Tudo é mais interessante do que um livro. Veja bem, eu falo interessante no sentido de ser estimulante. Exato. Você abre um livro. Abrimos aqui o Fado da Lucidez. Tá bom. Primeira vez que eu vejo um livro da minha vida. Que estímulo maravilhoso. Segunda vez, terceira vez, quarta vez. Eu não diferencio Ursinho o Pooh de Mein Kampf, sabe? É uma coisa assim... Esse é um poema da Wisława Szymborska que é maravilhoso, mas você não sabe diferenciar. Então, o estímulo inicial de um livro, salvo a capa, é nulo. Nulo. Nulo.
Para você entrar num flow de TikTok, é muito mais fácil você entrar num flow de leitura. É laborioso. Isso aqui é um estímulo ativo. Podcast, estímulo passivo. TikTok, estímulo passivo. Sim. Você não reage ao ler isso. Você pode ignorar por um tempo e voltar, ir pra lua, voltar, ficar aqui voando e voltar, sabe? Há tudo de mais interessante do que uma leitura. No entanto, aqueles que depois se aventuram a literatura mais profundamente percebem que há um grande valor. Aí vamos pro brasileiro. Sérgio Buarque de Holanda já disse isso há muito tempo atrás. Há algo de muito interessante no brasileiro. O brasileiro, ele tem um apreço finíssimo por aquilo que é tido como inteligente. Aquilo que é clássico, aquilo que é fino. Todo mundo lê um livro e é o especialista. Eu tenho PhD, tenho doutorado, eu sou doutor, sabe? Isso é importante pro brasileiro. Isso é uma relação quase corrupta. É uma faceta, é uma coisa falsa, é uma faceta do conhecimento, né? Mas é um ponto muito, muito, muito bom para se iniciar e ter uma relação verdadeira com o conhecimento. Sabe? A gente pode portar o conhecimento tal qual fosse uma joia gloriosa, assim, aqui ó, isso aqui é falso, tá? Ele Fausto, ali aqui Don Quixote e tal. Isso é coisa de status, isso não agrega ninguém. Quando você parte desse início, que é uma relação que eu tenho como corrupta, no sentido de não ser genuína com conhecimento, você tem uma base maravilhosa para uma verdadeira relação. Você pega um jovem de 19 anos que estuda economia e escreveu um livro sobre psiquiatria, um livro que é coerente sobre psiquiatria, pô, por que ele pode ou não? O que é isso? Aquela coisa do brio. Clóvis de Barros já disse. Você não tem brio? Tem estrutura. Traga pra mesa. Acho que eu fiz esse papel meio de provocar, sabe? Gente, pelo amor de Deus, você tem medo disso aqui? Você tem medo disso aqui? Olha a finura disso. Olha a finura disso. Isso aqui não é nada. Acho que trazer pra mesa, trazer pro chão. Sabe? Acho que há um elitismo muito grande na literatura que é prejudicial. Sem dúvida. Uma literatura... Aliás, educação não é uma questão de arte. Sejamos pragmáticos. É uma questão de educação. Você ter uma literatura, uma educação que é inclusiva, é essencial. Um brasileiro que nunca pegou um livro na mão, que vergonha. Sim. Que coisa feia. Aí eu acho que eu peguei por esse início mais, tipo, tem vergonha na cara. Você teve educação, você já tá 3 passos à frente de metade da população. Para com isso. Que tem vergonha na cara. Pega o livro na mão. Você não consegue? O Drummond, ele teve que escrever isso. É o que o Clóvis de Barros falou. Ele sentou para escrever isso, pelo amor de Deus. Lê, é palavrinha. Sabe ler a primeira frase? Eu consegui ler. Claro, enigma. Faz isso mais 1 milhão de vezes e acaba o livro. Exato. Sabe? Não, maravilhoso isso, porque exatamente assim, o quanto o Drummond trabalhou para produzir esse livro, né? Cara, ler é tão mais fácil, né? Ler é tão mais fácil do que produzir esse tipo de coisa. Você trouxe um ponto ótimo, porque assim, essa nossa conversa aqui, esse nosso projeto é muito sobre isso, né? A gente quer sair desse lugar de que a literatura é essa literatura, vamos dizer assim, nariz em pé, essa literatura que é distante. Só intelectuais leem. Se eu não sou intelectual, eu acho que eu não chego lá, eu acho que eu não vou conseguir compreender um livro. E o que a gente está vendo é muita gente entrando pelo caminho da leitura, muita gente de classes mais baixas e tudo, e provando que não necessariamente só ricos, brancos e muito bem estudados é que conseguem ler um livro e entender uma obra, né? Que as obras podem ser entendidas por qualquer pessoa, até porque qualquer pessoa vai ter a sua interpretação sobre aquela obra, né? Posso fazer uma provocação para você? Vamos pensar no Brasil, passado do Brasil. Assim, Brasil colonial, Brasil escravocrata. Era um Brasil pouco inclusivo. E vamos para puxar todo mundo, mesmo aqueles que são muito intransigentes quanto eles, vamos pensar numa questão pragmática, econômica, uma questão simples, assim, de entender. É numérica. Uma população que consistia de pessoas, assim, letradas, quase integralmente pessoas brancas. Vamos pensar nos limites dessa nação. Limite de produção. A sua nação, ela é limitada pelo tanto de terra que você tem, porque você não tem educação para virar mais produtivo. Sua produtividade é limitada pela resiliência de um escravo e ela é ampliada pela violência. E para por aí. Jogando que você gaste um pouco mais de dinheiro e mais uns anos dando escola para esses escravos libertos, para essas pessoas. Essa pessoa, ela vai ter o conhecimento para criar uma máquina. E essa máquina vai abrir mão para ócio. E esse ócio vai permitir que a gente faça mais máquinas e máquinas melhores. E agora a gente não precisa expandir a fronteira agrícola com terras. Agora a gente tá mesmo, a terra faz 3 vezes mais. Com 3 vezes mais, vocês precisam pagar menos para comer. Pagando menos para comer, você pode ficar em casa lendo livro. E ficar lendo livro você faz arte. Exato. E uma população educada, com educação de base, tem qualificação para tudo isso. Sim. Você exclui uma grande parte da população, seja por esse elitismo, nariz em pé, a galera que só quem tem um PhD pode ler literatura.
você exclui uma grande parte da população que não tem a consciência de si mesmo, não tem esse momento de autocontemplação por não parar para ler, e não ter essa capacidade. Então, projetos como o seu Canis, desculpa o nome, qual é o nome do prêmio? Isso, Canis Lion. O Canis Lion é essencial para ele ser inclusivo. Traz para perto, sabe? Uma pessoa que não tem educação, ela não é plenamente produtiva, ela não é plenamente... ela não consegue ser, não tem suas capacidades preenchidas, é uma pena. Sim. Tem que levar para todo mundo. Sim. Acho que boa parte da sociedade tá acordando para isso, sabe? O próprio Canis Lion tem uma parte que é toda de diversidade, de trazer novos talentos, de trazer apoiar ideias de pessoas que estão trabalhando ou estudando propaganda, pessoas das comunidades. Entendeu? Então, assim, trazendo para essa discussão, levando pessoas para o festival. Então, assim, graças a Deus, o mundo tá acordando para isso, e eu tenho certeza que a gente está num caminho que vai ser bem melhor. Eu acho que a sua geração já está trazendo muito esse refresh com essa cabeça, com esse pensamento, e eu tenho certeza que as próximas eu acho que é meio 880. É meio, assim, muitos se interessam também pela faceta intelectual, pela faceta bonita de se ler um livro, carregar um livro, sabe? É estética, assim, olha que bonito um cara assim no busão lendo isso aqui. Claro, Enigma, Drummond, eu tive isso no vestibular, isso é legal. Agora, se você tem uma relação... Também tem 880, né? Tem aquele que vai por esse motivo e tem aquele que é a negação, né, da cultura, né? Assim, cultura de massa. Quero ser TikTok, essa banalidade. Tenha dó. Escuta o Ildinho fraco. Não, também não é assim. Exato. Então, ser ponderado e seguir pelo caminho correto. Exato. Acho que tem espaço para todo mundo. O importante é que tenha espaço para todo mundo, né? Vou trazer aqui um outro assunto. Na verdade, queria entender de você que dica que você dá para quem está começando a ler. Você viu que eu abri aqui o pod falando, né, de pessoas que já estão conectadas bastante com a leitura, mas tem muita gente que não está. E muita gente, por esse ponto que a gente falou, tem um pouco de preconceito, acha que não vai conseguir, com o ponto que você trouxe. O livro é uma página ali que precisa de uma vontade muito grande sua para você ir para a próxima. Ela precisa de um movimento ativo, é diferente de um filme, que você dá um play na TV e ele, na verdade, a tela, né, faz toda a transferência para você não precisa fazer mais nada. O livro você precisa, inclusive, ali do manual. Que dica que você dá assim, para essa galera que está começando a ler, quer começar a ler, e uma obra que seja, assim, vamos dizer assim, mais acessível, até nem do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista mais generalista, assim, de tema. É um tema que interessa para todos, é um texto acessível, não tem muita burocracia estética, vamos dizer assim, entendeu? Olha, posso fazer essa explicação por uma sugestão? Por favor. Eu tenho vários amigos na minha faculdade, uma faculdade assim de economia, de administração, pessoal assim, fala, não, se me derem um palco, eu deslancho. Se me derem 2.000 pessoas, Custódio, fica aí no backstage que eu tomo conta, sabe? O pessoal é assim. E o meu estímulo é o seguinte, antes de você ter um palco, você vai ter 30 segundos com o seu ídolo. Você vai poder se apresentar, você vai poder dizer seu nome. Você vai ter 500 caracteres na última página do jornal. E ter domínio sobre a linguagem é essencial, é importantíssimo. Get your point through, sabe? Falar o que você quer dizer de ponto a ponto e não deixar margem para qualquer misunderstanding, para qualquer margem. Não ter margem para o que você diz. E você só ganha esse domínio da linguagem que é essencial para a sua vida inteira pela leitura. Além disso, a mesma delícia, a mesma maravilha que você ganha, acabar um filme maravilhoso, falar, nossa, cara, puta, mudou. Mudou uma chavinha? Você consegue isso pela literatura. Não é um argumento muito forte, mas como faço ele em forma de pergunta, eu externalizo qualquer responsabilidade. Por que esses clássicos perduraram por tanto tempo? É um livro, papelzinho, vai derrubar a árvore ainda, é coisa feia. Para perdurar esse livrinho, algo de importante tem aí. Sim. É um momento que você se autocontempla, você percebe mais sobre você mesmo. Temas atemporais. Atemporais. Você vai abrir um Drummond e vai falar, meu Deus, esse cara sabia do que ele estava falando. E um livro que foi muito acessível e bonito de eu ler, que eu li em um dia, que é uma literatura assim fácil, tem prestígio porque é um prêmio Nobel, mas não é algo assim burocrático, como você disse, é o Hermann Hesse. Eu acho o Hermann Hesse muito acessível, é lindo. Sim. É de uma beleza tão grande. Beleza, e é uma leitura fácil. Exato, e traduzido recentemente para o Brasil é o Knup,
Knup, da Todavia. Que é um livrinho menorzinho, Puts, né? menos de 100 páginas. Exato. É uma história de um eremita não, é um viajante, né? Um sujeito que está mais conectado com a natureza. Eu gosto de falar que ele é o bisavô dos hippies, o Knup, né? São 3 histórias desse viajante e são lindas. Eu lembro de parar, eu estava no meu tempo de vestibular. Eu lembro de parar e falar, nossa, eu quero escrever assim, eu quero falar desse jeito, quero conquistar, porque que chatice isso aqui. E eu acho que o recado aqui é que para ser bom, para ser inteligente, para ser provocativo, não precisa ser arrogante, né? Acho que esse é o ponto. Quantas obras maravilhosas, inclusive a dele, né? Que traz esse ponto numa escrita simples, com provocações simples, que eu acho que é isso que traz um pouco as pessoas para a leitura, resgata quem está e também traz quem são os novos. Tem algum livro que você indica para quem está querendo começar a ler, que você fala que é um livro mais simples, mais fácil? Olha, o Knup é um desses mais simples, mais fáceis. Eu gosto de pegar os mais porra louca, eu gosto desses um pouquinho mais difíceis. Um que eu gostei bastante, que é o também Prêmio Nobel, eu gosto de atrelar um livro de prestígio, que as pessoas gostam disso, é importante para elas. Então um livro que tem prestígio, tem uma premiação e tal, isso é legal. Um livro da Olga Tokarczuk, também da Todavia, que é Sobre os Ossos dos Mortos. Sim, é uma história legal, tem um mistério, tem um crime, é engajante e tal, trata sobre uma questão contemporânea, né? E a personagem ela é cativante, mas ela é misteriosa. Então, Sobre os Ossos dos Mortos é um ótimo de um começo também. Mas, assim, sinceramente, acho que se você... A pessoa teve que sentar pra escrever isso, sabe? Você tem que só ler. Se tiver com coragem, tomar cuidado pra não se assustar também. Não é tudo que é assim, mas cuidado pra não se assustar. Lê uma coisa mais simples, vai ler um Dorian Gray. É muito clara a beleza de linguagem do Dorian Gray. Sim. É diferente de uma beleza que você vê no Dostoiévski. Sim. Dostoiévski é uma beleza um pouco mais implícita, é entre as linhas, sabe? Ou mesmo num Albert Camus. Albert Camus, ele começa, mamãe morreu, talvez ontem ou hoje, não tenho certeza. Nada, uma beleza de linguagem difícil de se contemplar. Sim. Mas você pega ali o absurdismo, toda essa filosofia dele. Tem uma vida, tem muitas histórias aí dentro dessa frase. Não, é coisa assim, eu fiz questão de ler em francês também, esse aí pra ver as diferenças, né? O Dorian Gray, posso pegar aqui com licença? Pode, por favor. Você vê no Dorian Gray, assim, imediatamente o que é belo. Então é difícil, mas de cara você vê o que é pra ser bonito, sabe? A estrutura, A estrutura, ele é realmente romântico, né? O Dorian Gray, ele era aquele cara que ele fazia arte pela arte, ele participava desse movimento... Ah, tá em inglês, que pena. Mas fazendo uma tradução literal, ele começa a falar sobre o estúdio, que tá com odor de rosas, ele faz toda uma descrição que apela aos sentidos, você se vê domado por isso, você fala, tá, eu entendo o que há de bonito nisso, sabe? É mais simples. Então, tenhamos um pouco de coragem, acho que é legal também desafiar. Sim, sem dúvida. Boa dica. Eu vi um vídeo seu que é sobre o que você leu já agora em 2022, enquanto você comia uvas verdes. E eu tenho alguns livros aqui que eu queria que você falasse um pouquinho, tá? Eu sei que você traz clássicos aqui, você traz novos autores, né? Como a Olga que você citou. Fala um pouquinho da Hora da Estrela, Clarice. Nossa, esse livro é um caminhão. Esse livro é de uma potência. Essa mulher anarquista praticamente. Nossa, que é uma coisa... Desculpa me exaltar tanto. Desculpa, porque realmente é de uma potência. Como eu não falei dela antes. Um livro finíssimo. Nossa, mas como ela desafia... Acho que dos livros... A escrita, a provocação, né? É assim, é um livro que ele é metalinguístico, ele é profundo, ele subverte o que é escrita. Essa mulher, eu lembro de ver um vídeo do Chico Buarque falando de um dia que ele foi pra casa da Clarice Lispector, que ele ficou assim, domado, ele ficou arisco. E é o Chico Buarque. É o Chico Buarque. E ele ficou assim, sabe? O que é essa mulher? E A Hora da Estrela, ele tem tudo de bom num livro. Ele traz um narrador que é humano, que tem inseguranças, que duvida de si mesmo. Ele brinca com a linguagem, ele brinca com um personagem que também é falho, um personagem que é humano, que delimita uma época, que é a Macabea, né? E toda a história passa por Rio de Janeiro ou é São Paulo? Rio de Janeiro, né? Isso. Por um Rio de Janeiro
que você vê a década, você vê os carros, aqueles carros do tempo da década, você vê a Macabea, você vê que ela é uma mulher que ela nem sabe, ela só vai saber se ela tem sangue se algum dia ela se cortar, sabe? É brilhante. Esse é um livro que, ó, nota 10. Sim, sem dúvida. Eu também adoro. Clarice, né? Não dá pra falar. É difícil falar até. Eu fui em termos genéricos, que é difícil dizer. É difícil, é só magnífico, é tudo que eu tenho a dizer. Tem um outro livro que você citou, que eu não li ainda, mas eu vi que ele trata bastante da questão da sexualidade. E é muito difícil escrever sobre sexualidade, né? A gente sabe disso, porque eu acho que quando você vai escrever sobre sexualidade, a tendência de você chegar num texto mais banal, num texto mais óbvio, né? De sensação, braço, rosto, cheiro, calor, suor. Aquelas né? palavras que imitam a ternura, o gozo, exato. Ninho, peito, colo, né? Atrito, você acaba ali... É difícil escrever bem, escrever de uma forma extensa sobre esse assunto. E você citou esse livro nesse vídeo, chama História do Olho. Eu não li ainda, mas eu vi a resenha dele e achei muito interessante. Você pode falar um pouquinho? Ele fala basicamente sobre sexo? Não. Nossa, esse livro é incrível. Você vai pesquisar quem que foi Georges Bataille? Ele foi um francês, ele escrevia surrealismo, ele escrevia literatura subversiva. E a História do Olho eu ganhei da minha namorada. Minha namorada é uma pessoa assim, sabe, contida, tímida. E ela me deu esse livro, foi algo assim. Ela falou, é a História do Olho. Ela me deu assim, um prazer. E ele é um livro... Parece que o Georges Bataille, ele sentou e falou, deixa eu escrever tudo o que há de mais sujo. Não é sobre sexo. Sobre sexo você vai ler 50 Tons de Cinza. É sobre tudo o que há de mais sujo. Cenas assim, indescritivelmente sujas. Uma coisa bizarra que parece que ele envolveu tudo que há de tabu, condensou. Entendi. E ele trouxe pra chocar mesmo, pra fazer o choque. E detalhe, 1920 e tantos. Uou. Século atrás. Eu li em um dia esse, rindo de nervoso. Eu não sou um cara de me chocar, sabe? Eu sou louco igual, mas pensando, passou do ponto. Esse vale a pena pra você ficar chocado, assim. Os livros de erotismo deles, que eu li uns trechos depois, são muito bons. Agora, esse é uma história que você fala, caraca, esse cara tinha que estar no manicômio. Não, demais. Você citou o livro da Olga, né? Que venceu o Nobel, se não me engano, em 2019, mais ou menos. E esse ano a gente tem uma outra mulher, a Annie Ernaux, como a pessoa do Nobel. Inclusive vai estar na Flip, né? Agora em novembro. Vai estar no Brasil, para sorte dos brasileiros, porque ela tinha sido convidada muito antes de ser anunciada Nobel. Então, acho que vai ser incrível. Você já leu alguma coisa da Annie Ernaux? Olha, eu ganhei de presente da minha tia um gift card da Livraria da Vila no meu aniversário agora em agosto. E eu fui pra Livraria da Vila e tinha uma mesa lá do bolão do Nobel. Né? Os atores que eles chutavam que ia ser Nobel. Eu conhecia todos lá. Tinha o cara lá do Verso Satânico, eu esqueci o nome dele. Tinha o Mila Kundera, tinha Philip Roth. Não, Philip Roth morreu. Tinha o Holbeck, tinha um monte de gente que tinha Annie Ernaux, que eu não conhecia. Tinha ela já. Tinha ela. E eu resolvi comprar o Nobel do ano passado, que foi o Abdul Razak, que é tunisiano, porque traz uma visão, né, humana sobre o que é a imigração, né, ou melhor, os refugiados. Mas eu quase comprei os Anos, ou a Vergonha, que era um dos que estava lá em cima, que era o bolão. Não vai ganhar porcaria, vai ganhar insustentável, vai ganhar o Mila Kundera. O cara tá com o pé na cova, dá pra ele, poxa, por favor. Mas nunca li nada dela. Mas é muito interessante, viu? A obra dela é muito interessante. Os Anos é incrível. Aí tem a Vergonha, tem Acontecimento, tem um lugar, né, que ela escreveu, que na verdade é a relação dela com o pai dela. Acho que o legal da Annie Ernaux é que ela traz muita verdade na escrita. E é uma escrita direta. Ela conta uma história. Não, a escrita dela tem pouquíssima metáfora. Pouquíssima. É a história crua. Né? É autobiográfica, mas é a história crua, assim. Mas ao mesmo tempo é muito interessante, muito gostoso de ler. Então, também fica a dica aí de quem tá assistindo a gente aqui, então, de dar uma olhada aí nos livros da Annie Ernaux, que realmente vale super a pena. E o Gabriel Garcia Marques, você gosta? Eu gosto bastante.
o meu perfil começou por causa do Gabriel Garcia Marques. Aham. Eu tava na casa da minha tia, que é uma psicóloga que leu meu livro, que, né, me ajudou um monte. E a gente tava contando sobre a história do Bookster, a jornada dele. E a gente tava vendo um vídeo, que era o vídeo do Crônica de uma Morte Anunciada. Aham. Foi lá que eu falei, por que eu não posso fazer isso também? Pô, eu sei que o Bookster é bonitão, ele é carismático, mas pera aí, também consigo. Aí foi no mesmo dia que eu parei pra sentar, eu li em uma sentada a Crônica de uma Morte Anunciada. E eu fiz um vídeo imediatamente. Eu comecei a ler o livro, era mais ou menos umas 6 da tarde, deve ter acabado umas 10, que eu li devagar. E eu gravei e editei o vídeo nas próximas 8 horas, virei à noite e acordei às 8 da manhã. E eu postei no mesmo dia. O Gabriel Garcia Marques, ele é um mestre. Ele é gênio. Ele é gênio. Gênio. O 100 anos de solidão foi muito importante pra mim também. Eu não cheguei a acabar, preciso acabar. Mas o que mais me pegou foi o Crônica de uma Morte Anunciada, que foi um dos poucos que eu li dele. E aqui o Memória das Minhas Putas Tristes. Também, você já leu? Já. É maravilhoso. Maravilhoso. É Maravilhoso. também, sem dúvida. Um outro livro que você citou é da literatura russa, O Mestre e a Margarida. Eu amo. Esse livro, O Faro da Lucidez, era pra ele foi muito baseado na obra do Mikhail Bulgakov. Que ele escreveu um livro chamado Anotações de um Jovem Médico. Eu achei tão próximo. Sim, um médico tem que lidar, sabe, ele falando de tudo que ele tá sentindo. Ver uma pessoa que, sabe, tá incurável na frente dele, ele tem que lidar com essa situação. E esse livro essencialmente, o livro ele é dividido em anotações, os capítulos são anotações. E não à toa, Anotações de Jovem Médico é o título do... Ou melhor, não à toa, são anotações por causa do Anotações de Jovem Médico. O Mestre e Margarida, ele é um livro que ele consegue se firmar no que era a Rússia primeira metade do século XX. Sabe, um incentivo muito grande ou um desincentivo à religião, ao culto de qualquer religião. Né? O livro ele inicia com uma conversa entre 5, 6 ateus lá, batendo papo sobre como é maneiro Jesus não existir, aí aparecendo uma figura misteriosa que acaba com toda a diversão. E é um livro engraçado, é um clássico engraçado. Um livro que foi escrito na década de 40, o autor nem viu esse livro ser publicado em vida. E hoje em dia eu tô rindo com o Behemoth, né, que é o gato do livro. E... Eu adoro gatos em livro. Gatos são maravilhosos, é um bicho incrível. A Lígia tem um livro que eu não vou lembrar o nome agora, que tem um personagem que é um gato. Gente, a melhor parte do livro é o gato. Acho que chama Leon o gato, se não me engano. Mas é maravilhoso demais. Ela dá vida ao gato, o gato interpreta o sentimento das pessoas, as pessoas estão felizes. Ela sabe ela reconhece os personagens estão felizes, ou mais felizes ou menos felizes, pelo olhar do gato, a partir do olhar do gato. É muito maravilhoso. É um bicho muito misterioso, um bicho... É misterioso, é muito sensível, né? É elegante. Ele sabe o que você está pensando, ele olha pra você, ele sabe o que você está pensando. Ele sabe, maravilhoso. Muito bom, maravilhoso, o papo até aqui. A gente tem um quadro agora... Vai. Que a gente está fazendo com todos os convidados, que a gente está chama Momento 3Es, tá? Que é basicamente, você falar aqui pra gente, um livro para enaltecer, tipo um livro que você gosta muito, tá? Um livro para emprestar, e aí leia-se emprestar, porque não gostou muito, ou porque gostou muito e gostaria muito de emprestar para que a outra pessoa tivesse essa mesma experiência que você. E um livro para esquecer, um livro que você fala, não gostei, ou não curti, ou não acrescentou, ou não é meu estilo. Um livro para enaltecer. Tem uns amigos que brigam comigo por isso, mas eu acho que mais do que o tema que é tratado em si, é uma lição sobre escrita, que é a Lolita. Lolita do Nabokov. É lindo. Sabe aquele início? Lolita, luz da minha vida, fogo da minha carne, minha alma, meu pecado, Lolita. A ponta da língua faz uma viagem de 3 pontos para tocar no 3 aos dentes. Lolita. É maravilhoso. É lindo. É tristíssimo, é terrível a história de Lolita, sim. Mas é muito bonito. É um livro de se enaltecer, um livro que eu li, foi um dos primeiros livros que eu li esse ano. Maravilhoso. Se eu quisesse que alguém gostasse do que eu escrevo, acho que o Nabokov seria um deles. Eu tenho medo do Nabokov, sabe? É alguém que eu gostaria que lesse e gostasse. Um livro para enaltecer, Claro Enigma, do nosso queridíssimo Drummond. Se tem alguém, a gente falou isso antes de começar o podcast, que conseguiu capturar, né, o Zeitgeist, o espírito de uma época, foi o Drummond. Talvez não no Claro Enigma, talvez na Rosa do Povo, mas o Claro Enigma, ele captura a essência do humano, a máquina do mundo.
Legado, Oficina Irritada, né, que chama, tantos outros, sabe, são maravilhosos. Eu li com os meus amigos esse livro, no meu clube de leitura com os amigos, antes de criar o meu clube de leitura, a gente leu esse aqui. É o clube de leitura da garagem. Exato, mas a gente tem tudo gravado, a gente tem mais de 15 horas gravadas. Ah, que legal. E Um Boi Vê os Homens. Assim, tem uma parte do livro, do meu livro aqui, desculpa essa tangente, que a personagem principal, ela fala sobre... Ela se comunica, né, com o interlocutor, que é o Dante, protagonista. A forma dela de lidar, ela é uma mulher esquizofrênica, afinal. E ela fala de uma forma a deixar o mundo tal qual a mente dela enxerga, né? Que é enxergar o mundo como se todos fossem animais. Ela é uma professora, ela fala sobre como cada pessoa... A metáfora é que cada pessoa tem uma afinidade, mas ela fala que é os segredos do alimento. E ela tá tentando explicar que o Dante, ele não tem como entender os segredos de outros animais. Não tem como ele entender, por exemplo, os segredos do boi, os segredos do feno, que o feno é o segredo dos bois. E no Boi Vê os Homens, ele fala sobre que fala dos segredos do feno. Né? Então isso é uma inspiração direta. Então esse livro tá na minha vida. Demais. Eu peço para enaltecer um outro, peço licença também. Pode enaltecer. Poemas da Wisława Szymborska, que é assim que fala, né, a polonesado. A brasileira é a Wisława Szymborska. Que mulher! Prêmio Nobel de 92. Polonesa. No seu enterro foram dezenas de milhares de pessoas. Ela era uma senhorzinha. Você vê o livro dela, da Companhia das Letras, a capa? Parece que é uma vovó. Você fala, nossa, que materno. Eu não conheço esse livro, vou comprar então. Cara, eu não sei porque eu gostei tanto, tá? Eu acho que é o último poema que eu mais gosto. Que são as 3 palavras mais estranhas. É um poema de 4 linhas. Ou 6 linhas. É arrebatador. Ela não é tão Drummond. Drummond é mais rebuscado, mais chique, né? O Wisława é mais direto. Assim, eu gosto. Mas é lindo. Eu gosto. Um dos que eu mais lembro, assim, direto é o museu, que ela descreve a cena do museu ali, as espadas para sempre na bainha. Ela fala também sobre um poema que eu gosto muito, que é O Terrorista Ele Observa, que é um poema sobre um terrorista que acabou de plantar uma bomba em um café. Ele começa a ver as pessoas que por pouco se salvaram, que saíram do café poucos minutos antes e não vão participar dessa tragédia. E ele tá só lá observando. Uou. E ela é muito bonita. E um livro para esquecer, eu tenho vários. Eu costumo ter dedo bom para livro, eu tenho alguns dedos podres. Olha, eu realmente não gostei do Correntes, da Olga Tokarczuk. É o livro que o pessoal mais gosta dela. Paralelo do que o primeiro você gostou muito, o segundo né, achei fraco. Fiz o primeiro vídeo do YouTube é sobre esse livro, eu falo sobre as limitações desse livro, eu falo das correntes humanas. Mas falo das correntes humanas de um ponto de vista muito privilegiado, e eu não gostei muito disso, porque ela se compromete, né, a participar das correntes humanas e descrevê-las. Ela tem partes lindas que ela fala das correntes sanguíneas, as correntes anatômicas, ela tem todo um trecho que fala sobre anatomia, que é lindo, a história da criação da dor do membro fantasma, e tudo isso, mas ela não fala sobre refugiados, ela não fala sobre pessoas que ficaram sem casa por causa de tragédias, pessoas foram expulsas de casa. Ela fala sobre a diversão de circular no aeroporto e ter lá, sei lá, tudo que é o mini shampoo, a mini pasta de dente. Tem uma parte, mas se fala sobre, sei lá, um trecho que é do czar, um trecho que ela fala sobre um czar, que é uma filha implorando pro czar devolver o pai dela, que se não me engano era um homem negro, que trabalhava no governo do czar, e foi empalhado, ou ele foi... sofreu algum processo de taxidermia, né? Pra ser eternizado. E a filha implorando pra que ele voltasse. Esse é o máximo de crueldade que vi nesse livro. De resto, é muito simples. Passa pra frente. Mas a estética, na história, não gostou? Não tem história. Não tem história. São centenas de mini contos. Aí tem um mini conto que fala sobre você comprar os produtinhos ali no gift shop. Aí tem a do Czar, que são vários capítulos que vão passando ao longo da história. Aí uma família... Ele é complexo de compor a história, né? É legal que não é uma história, são realmente várias. Uma passa no século XVII, outra no século XIII, aí século XXI, aí 1980. Então, essa viagem foi legal, mas esquecível. Ok. Anotado. Não li ainda. Tem gente que gosta muito. O primeiro dela eu gostei bastante. Legal. Sabe, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente aqui do Clube do Livro, que eu vi, acompanhei aí o seu trabalho, achei incrível, né? Assim, se juntar ali 30, 40, 50 pessoas num momento X para discutir sobre uma obra. Pessoas bem jovens, o que me deixou bem feliz, assim, se interessando por esse tema, querendo se aprofundar na obra, no contexto, no autor, etc. Como é que nasceu? Como é que está esse projeto? Conta pra gente. Eu só acrescentar. E como que você faz a escolha do livro? Todo o meu perfil foi bastante maquiavélico, eu devo dizer. Não foi, assim...
pelo bem ou pelo mal, ele acaba por valorizar a leitura, enaltecer a leitura, trazer pessoas à leitura. Mas ele teve um início que eu queria, principalmente, angariar leitores pro meu livro. Porque assim, em primeiro momento, o Faro da Lucidez, puta, eu vou ler a sinopse, mas que saco, quem que é esse cara? 19 anos escrevendo um livro sobre psiquiatria, vai pra escola, moleque, sabe? Então, pra eu angariar leitores, eu precisava de pessoas que me conhecessem e gostassem de mim, criar uma imagem minha, né, pra elas confiarem, esse cara sabe do que ele tá falando, ou ele manda bem, ou ele é um bom comunicador. Deixa eu comprar esse livro porque eu quero quero entender mais como ele funciona e tal. Então, minha lógica era, eu vou fazer um perfil sobre livros, falar sobre clássicos, angariar um público, ei... E você sabia que você tinha esse potencial, né? Não entendi. Porque você sabia que você tinha esse potencial de juntar pessoas, de falar bem, porque seus vídeos você se expressa muito bem, você fala com muita naturalidade, assim. Você domina muito o que você tá falando. E para quem tá assistindo, fica muito claro isso, assim. Olha, eu acho que é aquela coisa de... Dá muito medo fazer tudo isso. Dá muito medo publicar um livro, dá muito medo se aparecer no Instagram, dá muito medo subir num palco de 2.000 pessoas, como você fez. Mas, sabe aquela expressão de dar cara a tapa? Sim. Quem não dá cara a tapa, não dá cara a beijo. Exato. Não dá cara a nada. Não dá cara a nada. Livro na gaveta queima, não vai publicar, queima. Vai ficar ocupando espaço na gaveta, queima logo. Publica ou queima. Exato. Sabe? E tentei falar com a maior naturalidade. Foi assim, realmente não era nem tatear o escuro, era correr no escuro, batendo em alguns postes no meio do caminho, sabe? Desviando dos tiros, mas sempre tentando expressar o máximo de domínio possível. Porque eu não sei no final do dia eu não sei de porcaria nenhuma. Eu só sou um cara que curte ler, curto me expressar, acho que eu sou um bom comunicador. Sim, sem dúvida. E muito obrigado. E assim, as pessoas falam, uau, ele lê, ele é um bom comunicador, quem sabe não tem uma correlação. Sim. E meu objetivo era, de fato, angariar leitores. E, gente, além de eu ser bom com isso aqui, eu gosto de fazer umas leituras e tal, tem isso aqui também. Tem esse livro. Sim. Bonitão. A capa tá legal, compra aí, vai. Porra, R$50. E tentar juntar a galera. Eu sempre podia agitar. Sim. E um reflexo disso foi que o lançamento que a gente fez juntou quase 250 pessoas. Uou. Ao vivo, assim. E eu sou um autor desconhecido. Eu agitei, né? Sim, demais. E o Clube de Leitura foi mais ou menos isso. Falei assim, eu já sei como eu vou fazer. E se eu começar, Clube de Leitura do meu livro, vem cá, vem. Ninguém vai ler, obviamente. Moleque, dá licença. Tem o PhD, tem o doutor, sai fora. Não. Eu pessoal, tá bom. Dorian Gray. Mrs. Dalloway. Eu não sei do que eu tô falando, mas eu sei me expressar. Vamos conversar sobre isso? Mas eu comecei a gostar desse cara. Ricardo é legal. Ele tem um livro? Não, vamos ler esse livro. Exato. Então foi muito natural. A gente leu, no total, até agora, 8 livros. Que legal. Foi nessa ordem. O Senhor das Moscas, Apanhador no Campo do Centeio, Mrs. Dalloway, Retrato de Dorian Gray, A Insustentável Leveza do Ser, o meu livro, Quarto de Despejo. Legal. E deve ter mais algum aí no meio que eu tô esquecendo. Boa. E que bom ver que você tá trazendo Quarto de Despejo, né? Que eu quero conectar exatamente isso com a pergunta seguinte aqui, sobre os autores brasileiros, principalmente os autores contemporâneos, né? Itamar Vieira, Carla Madeira, né? Toda essa galera aí que tá brilhando, despontando, Socorro né? Racioli, Nara Vidal, que tá trazendo aí tanta novidade. O próprio Stênio. Eu vi que você teve um livro da Aline Bay que você não curtiu muito. Olha, mas no geral, assim, tem muita coisa boa. Inclusive dela, eu gostei muito. Principalmente do Pássaro Morto, eu gostei muito. Não, Pássaro Morto eu gostei. Mas como que você está pensando, que você acha desse novo movimento aí dos novos escritores? E qual é o pensamento de trazer cada vez mais esse tipo de conteúdo para o clube também? Porque eu fico feliz quando você fala que o Quarto Despejo, de 8 livros, é um dos livros já escolhidos, né? De tantos livros que tem no mundo, né? Você trazer um livro nacional, um livro que trabalha um tema tão importante pra gente, né? Que tem que ser discutido mesmo. Eu acho maravilhoso. Olha, eu acho que primeiro de tudo, Aline Bay, Nara Vidal, a Itamar. Tô vendo vocês, eu já tô aí com vocês, viu? Me dá uns meses, me dá uns anos. Mas mas tem que ser obstinado, tem que confiar em si mesmo. Se ninguém confiar em mim, eu já tentei fazer contato com essa galera. Eles são todos muito acessíveis, muito simpáticos. Super acessíveis. Muito. O livro da Aline Bay, assim, sendo bem honesto, é um livro muito bom pra quem não conhece literatura. É lindo, de uma linguagem linda, mas não é pra mim. Formato diferenciado. Não é pra mim. Eu li primeiro a coreografia de Adeus, e depois eu li O Peso, do Pássaro Morto.
A pessoa que me recomendou a Pequena Coreografia de Adeus é uma pessoa que eu não gosto. Uma pessoa que tem uma relação com a arte tão... Que fala, eu sou artista. Então você já chega enviesado também, né? Cheguei enviesado. Aline, eu fui especialmente babaca. Porque eu acho que tem que ser honesto com as suas críticas. Eu tô pronto pra receber tapa na cara. Fiz uma resenha pra Aline, dei nota 2 e marquei ela. Porque, é pra ela ler. É fora da curva, sim, mas o livro dela tem mais de 5 mil avaliações positivas na Amazon. Uma negativa. Pelo amor. E aí depois eu fui razoável, eu li o peso também. Eu gostei bem mais. Aí eu achei mais legal. Mas um livro, dei pra minha mãe o peso. Ó, Aline, eu recomecei. Eu dei pra minha mãe ler. Legal. Minha mãe é uma mulher com educação, minha mãe que teve todas as oportunidades. Mas ela não lê. Falou, mãe, esse livro super bonito, é gostoso, é triste, é pesado, mas ele é acessível, ó. A página vira assim, ó, rapidinho. Exato. Você lê como um pássaro voando. É um pássaro voando. Um pássaro que acaba morto. Mas ele tá voando. Enquanto você tá ali, você tá voando. Olha esse spoiler. Eu acho esse novo movimento lindo, porque esse movimento tem valor. Carla Madeira, com Tudo é Rio. É maravilhosa. Assim, a escritora mais lida do Brasil no ano, ou não sei se foi ela ou o Itamar. É o Itamar o mais e ela em segundo lugar. Então a mulher mais lida, vamos falar assim. A mulher mais lida, sem dúvida, ano passado. Tudo é Rio não é um livro simples, eu não acabei de ler. Quem me recomendou foi o Pedro, falou pra eu ler. Estava discutindo sobre o texto da Carla Madeira e falou pra eu ler o texto dela. Eu li os primeiras partes e falei, nossa, é difícil, não é coisa fácil, não é romancinho bobo. É pesado. E a galera tá lendo com gosto isso. Eu falo, Carla, puxa o meu aí pro lado também. Deixa na fila, leia, por favor. A Chacada é uma das que eu mais respeito, assim, de longe. Respeito todas, porque eu não tive chance de ler todos. Sim. Mas o Itamar, ela, inclusive, até semestre passado na minha faculdade, a gente lia um livro para sociologia, que é O Inferno, da Patrícia Mello. Tive contato com ela, falei com ela, uma querida. É um livro lindo. E foi substituído agora pelo Itamar. Pelo Torturado. Cara, isso é muito legal. Atualizar pra você ficar lendo Iracema já deu. Não, exato. Tipo, o que tem de novo, né? Tipo, o Itamar vendeu 300 mil cópias. Acho que já passou. Então é muita coisa para um livro. Talvez na última década, talvez o livro nacional que mais vendido aí, principalmente dos contemporâneos, né? Eu não sei se eu fugi um pouco da sua pergunta. Não, tá super claro. Quero falar um pouquinho mesmo dos autores brasileiros e tal. Eu acho que aí o convite aqui é, sempre que você puder, intercalar com autores brasileiros, obviamente o clube, eu acho que a literatura nacional também ganha muito com isso, né? Eu me vi excluindo bastante, né, o pessoal, porque foi muito natural. Você perguntou como é que eu faço essa seleção dos livros, é democrático. Com meu dedinho de ditador, mas democrático. Ao final de todo o clube, eu falo, gente, vocês estão aqui ativos? O que vocês querem ler? Aí eles falam uns 20 nomes lá, eu seleciono 5, coloco numa votação, a gente tem um grupo de mais ou menos umas 1000 pessoas lá. O clube tem umas 1000 pessoas no total. Legal. E eles votam e tal, e sempre tem empate, é quebra de página, uma coisa emocionante. Em geral, a galera quer ler galera internacional, né? Sim. E eu tenho esse viés que eu também gosto. Mas quando surgiu os nacionais, nunca ganhava. Nunca apareceu língua portuguesa, apareceu José Luiz Peixoto, apareceu José Saramago, apareceu Clarice Lispector diversas vezes, mais de 5 vezes Clarice. Todas as votações teve no mínimo um Clarice. Aí eu tive que dar uma empurradinha, sabe? No último falei, deixa eu botar uns livros que a galera não sabe muito, livro bom, mas que a galera não sabe muito. Eu botei O Coração das Tebas, que o pessoal sabe que é bom, mas que é maravilhoso, mas que eu não tive chance de ler inteiro, mas eu li uma parte. E eu botei uns livros que eu sei que a galera quer, mas não quer tanto. Eu sei que vai ganhar o Quarto de Despejo. E... cara, não tenho o que dizer. Não, maravilhoso, sem dúvida. A outra pergunta que eu ia te fazer aqui, a gente falou bastante aqui de mulheres, né, também da literatura nacional, né? Obviamente grandes nomes da literatura internacional também, Marguerite Duras, Simone de Beauvoir, Paulina Chiziane, que é Moçambique também, que é maravilhosa. Se você não conhece ainda a obra dela, eu te convido. É Niket, né? É Niket, um dos livros. Mas o livro que eu mais gosto dela chama O Canto da Perdiz. É maravilhoso, ela trata a questão do feminino de uma forma brilhante, né? Ela é incrível, incrível. E no Brasil, né, tantas outras, Jamila Ribeiro, a própria Raquel de Queiroz, que trouxe o tema de feminismo há quase um século atrás e tudo. Qual a importância da literatura feminina para você? Você tem lido mais mulheres? Pretende ler? É metade da nossa população. Sim. É metade da nossa população que tem muitas coisas a dizer. É imprescindível. Eu me vi assim num movimento bastante... um flow de leitura, assim, sem muito pensar, pegando o livro que tá na minha estante e tal. Aí minha irmã mais velha falou, Ricardo,
Eu vi suas últimas resenhas, é só homem branco, europeu ou americano? Aí é verdade. Aí minha namorada me deu... Legal. O Água Viva. Aí ela me deu... Aí eu ganhei de outra amiga o Hora da Estrela. Aí eu comecei a ver, putz... Aí eu conheci a Wisława Szymborska. Aí eu, putz... que sensibilidade, que profundidade. Exato. E é uma questão de dar voz política. Incluir. Sabe? Eu acho que tem um olhar... É um olhar da literatura que é diferente do olhar masculino. Então, assim, só por isso já deve ser lido. Lógico. Porque é uma outra lógica, é um outro pensamento, é um outro jeito de ver a mesma coisa, inclusive, né? E você deixa de ser dogmático quando você se permite ler essas pessoas. E são pessoas maravilhosas. Assim, acho que os meus livros favoritos tá bem mesclado entre homens e mulheres. Legal. Pra aquele que se resume... Se eu me resumisse a ler só homens, eu ia substituir esse top 10 por outros livros que provavelmente são piores. Exato. Sabe? Não, São Paulo tem uma livraria, né, que chama Gato Sem Rabo, que é só de autoras femininas. Sim. Que eu acho Sim. bem maravilhoso também. Perguntar um pouquinho sobre um outro gênero aqui, que é poesia. Sei que você gosta bastante. O seu perfil nas redes sociais, né, e principalmente no Instagram, chama My Casual Poetry. De onde surgiu esse nome e qual a sua conexão com a poesia? Esse perfil ele existe há mais ou menos uns 3 anos. Começou como sendo um perfil do meu time de futebol, da minha escola, que a gente tinha um time de futebol. Aí era o Educadores do Ludopédio, era o nome do nosso time. Aí eu era o capitão, eu era quem cuidava do Instagram e tal. Aí saímos do colegial, acabou o time, aí eu arquivei as publicações que eram muito icônicas e mudei o nome pra My Casual Poetry no meio da pandemia pra publicar poesia. E eu publicava poesia, eu tenho centenas de poesias escritas minhas, e eu gostava de publicar como um arquivo pessoal, sabe? Mas eu tava com uma vergonha, porque, putz, eu era muito jovem pra isso, eu não conseguia, era muito, muito difícil pra mim. Só que acho que My Casual Poetry é uma coisa bonita, é poesia, mas é casual e é minha. As elas não prestam atenção pelas palavras. Claro, enigma, ai que palavra, que frase bonita, mas é um enigma que é claro. Mas o enigma não é obscuro? Como ele pode ser claro? É um paradoxo? O que é um paradoxo? Você vai a fundo no que você está escrevendo, no que você está lendo, você descobre novos significados. My Casual Poetry, minha poesia é casual, é casual, ou seja, cotidiana, é minha. É minha, é Ricardo. É a minha imagem. E surgiu assim. Aí não é limitado à poesia, evidentemente. E, inclusive, acho que eu não tenho resenha de um livro de poema. Talvez um do Drummond, alguma poesia, acho que tem lá. Mas, tipo, nenhum, sabe? Essa que eu acho que a poesia ela não é só escrita. A poesia ela é o que você faz. Ela é o que você toca. Ela é o jeito que você conduz as coisas. Você falou um trecho num vídeo seu que eu achei maravilhoso. E isso pra mim é poesia. Que é, gente, eu acabei de sair do banho e eu voltei a cantar no chuveiro. Isso é poesia pra mim. Então, poesia pra mim não é só um texto. Poesia é um jeito de viver. É a forma poética como você trata a vida, como você enxerga a vida. Que são coisas muito simples. Mas é muito importante reconhecer aquele momento que você cantou no chuveiro, que muita gente canta, mas nem se dá conta de que é uma coisa tão maravilhosa, tão introspectiva, que você está num momento ali de tão contato com você mesma, né? com a paz, com o som, uma coisa sonora e tudo. Então acho que também tem isso, né? Eu lembro de uma frase que eu li, que eu aprendi na escola, né? Eu lembro não era um bom aluno de português de maneira alguma, demorei para aprender a escrever direito. E eu lembro de uma frase que eu falei, Katsu, o que é isso? Era o professor falando que a poesia é tudo que o poeta diz que é poesia. Tipo, para um aluno de 6º ano, isso é um valor nulo. Tá bom, poesia. Aí chega do champ e faz uma coisa diferente. Sabe? Mas é isso mesmo. Eu lembro que aquele dia era um dia que tava... o meu livro ele teve assim, uma trajetória muito legal, né? Ele passou já da primeira reimpressão e tal, tô super feliz com isso. Acho que aquele dia era o dia que eu tinha acabado de saber que tinha passado da primeira reimpressão, se eu não me engano. E eu cantei no chuveiro. E assim, as pessoas... Eu já falei, vou falar de novo. Se você dá corda pra louco, você perde. Eu sou o louco do rolê, sabe? Mas também você pode ganhar dando corda pra louco. Óbvio. E eu sou completamente transparente. Isso é uma coisa que eu sou incapaz de sentir vergonha. Vergonha alheia, vergonha de mim mesmo. Vergonha de mim? Que porra é essa? Desculpa qual é a palavrão, mas vergonha? Perdão. E eu
eu me vi assim, saí do banho e falei, nossa, eu acabei de ter uma experiência pessoal. Eu tava literalmente nu e eu tava cantando, sabe? E eu preciso compartilhar isso com as pessoas. Isso é bonito, isso é legal. Não, gente, isso é maravilhoso. Eu achei maravilhoso. Cabelo molhado. Sabe? Eu achei maravilhoso. Tem um trecho, até me fez lembrar isso vendo o seu vídeo. Isso é muito legal também, né? Quando você produz esse tipo de conteúdo. Porque você produz com a intenção, mas às vezes você chega em coisas que você nem está imaginando. Então, por exemplo, quando eu vi o seu vídeo, me remeteu a uma cena do filme Jojo Rabbit, que tem uma senhora que pergunta para ele, pro garoto, né, o Roman Griffin, tá tudo destruído na cidade com a guerra, né? Tá absolutamente destruído, tudo quebrado, poeira, absolutamente tudo. Ela bate na porta, ele sai, assim, a casa já toda destruída. Aí ela fala assim, a guerra vai acabar. Tipo, fique tranquilo, a guerra vai acabar. Qual a primeira coisa que você quer fazer quando a guerra acabar? Ele fala, eu quero dançar. Então, assim, sabe? Você partiu da história do dançando no chuveiro, mas olha onde vai. Olha até onde você pode levar isso para uma cena de guerra, que uma criança, no alto da sua ingenuidade, vendo todos aqueles destroços, ao invés de falar, quero comer, quero beber água, não, quero dançar, porque ela quer ir para a fantasia, ela quer ir para um universo que não era aquele que ela estava vivendo, né, das porradas que ela estava tomando. Então isso para mim é poesia. Então, para mim, poesia é mais do que texto. Acho que poesia é a vida, é o jeito que você toca a vida, é o jeito que você se expressa. Para mim, tudo isso é poesia. Faz sentido? Faz muito sentido para mim. Eu sou judeu, venho de origem judaica. Você falou Ricardo Angulo, mas tem um Zuckerberg aí no meio, né? Eu sou 50% polonês, sou cidadão polonês, inclusive. E o Jojo Rabbit foi um filme muito importante para mim, eu gostei muito de ver ele. Mas, cara, a poesia na morte, a poesia na perda de mão, a poesia num olhar. Exato. Em uma poesia, você vive uma vida que você nunca viveu. Você sente dor, amor, você chora, você grita, você sai pra dançar. Exato. Você decide que algo tá errado, você muda seu código moral, você toma ação, você engaja. Isso é poesia. Exato. Não, muito maravilhoso, muito mesmo. A gente tá indo aqui já pro finalmente, tá? Infelizmente. Que pena. Eu vi que você tem um pet, né? Ele chama Lulu ou a raça que é Lulu? eu tenho 2 pets postiços. O Lulu é da minha namorada e tem um Yorkshire que é da minha irmã. Minha irmã mais velha que não mora mais comigo. É a Maia, mas é a Maia que eu mais vejo. Ah, legal. Se você tivesse um terceiro pet e tivesse que homenagear um escritor ou uma obra, quem seria e como chamaria? Eu tenho no meu celular... Com licença. Eu tenho no meu celular uma nota. Olha isso. Isso faz tempo. Isso deve ser 2019, 20, quando eu tinha começado a ler. Eu gosto de gato. Gato é um bicho pra mim, assim, mágico. Não é uma coisa assim... Gato é um bicho também que consegue ser muito, né? Temperamental, consegue ser difícil de lidar. Mas eu acho um gato, assim, um bicho interessante. Tô aqui tentando achar minhas notas. Em 2019, eu pensei, qual vai ser o nome de um gatinho se eu for escrever, né? Se eu for ter. Ah, então o projeto já existe. Já lógico. Chegamos nele. Aqui, notes, achei. Com licença. Nomes para gatos. Olha isso aqui. Tem o Tobias, tem o Baltazar, tem a Clarice, ou a Clarissa, tem o Carlos, tem o Herman. Uou. Ou seja... Tem o Maquiavel, que seria o Maqui. Teria a Lucy, Sasha, que são nomes de vários personagens aí que eu... E qual que você prefere? Desses aí, qual que seria? Cara, eu quase pensei em fazer uma loucura, em dar uma de Machado de Assis. É o Ricardo. É o meu Quincas Borba. Eu acho que ia ser tão legal, porque as pessoas, eu me porto bem, eu tenho postura. Sim. As pessoas falam assim, esse cara se acha pra cacete. Eu falei, vamos consumar o ato. Eu falei, esse é o Ricardo. Eu pensei em fazer isso. Mas ao mesmo tempo que tem uma coisa que resgata o ego, ao mesmo tempo tem uma entrega da pessoa. Lógico. De se transferir pra um animal, né? Mas assim, acho que é interessante também. Se eu fosse escolher um nome assim desses escritores aí que eu gosto, pensando bem, eu acharia muito engraçado ter um gato chamado Fyodor, sabe? Acharia muito legal. Mas acho que um Herman, acho que o Herman ou Clarice. Isso eu gosto desses 2 nomes. Maravilhoso. Um gato chamado Herman é incrível. Sem dúvida. Um Lorde Tobias.
Maravilhoso. Ou Dorian. Nossa, um gato. Imagina, você consegue imaginar o gato ali na frente do espelho, se olhando. Humano, sirva-me água imediatamente. Com aquela postura, aquele narizinho em pé do Dorian. Exato. Maravilhoso. Ó, agora de verdade mesmo, a gente tá indo pro final. A gente tem um quadro aqui no finalzinho. Aí, basicamente, não precisa explicar o porquê, ao menos que você queira. É um quadro que a gente chama PPP, chama Ping Pong Pages. É um clichêzinho, mas quem não gosta de um clichêzinho, né? Eu vou falar um livro, alguma coisa assim, e você me fala o que vem na sua cabeça. Vixe, mas tá? peraí, vai. Se você não lembrar, não tem problema, passa, não tem problema, não, tá? Até mudei de postura aqui, até me arrumei. Tem a primeira, você já sabe. A primeira você já, inclusive, já falou. Um livro. É assim já tá. Claro enigma. É um autor. Camus, Albert Camus. Maravilhoso. Estrangeiro, um dos livros preferidos da minha vida. A Peste é boa também. Um personagem. O Behemoth, do Mestre Margarida. Maravilhoso. Um perfil na internet. O Bookster. Boa. Uma pessoa pra seguir. No Bookster. Porra, não, a mim, eu. O Custódio. Um podcast. Histórias diversas podcast. Aí agora fechou, hein? Não, é assim, um podcast que eu gosto muito é o Inédita Pamonha, do Clóvis de Barros Filho. Clóvis, quando você quiser falar comigo, eu tô disposto, cara, eu ouço todos os episódios religiosamente, às terças e às quintas. Eu acho esse é o melhor. Esse é o melhor. Maravilhoso. Isso é incrível. Boa dica, então, pra quem tá assistindo a gente. Pamonha, o Clóvis de Barros, ele tem uma oratória. E eu não tô seguindo esse podcast, então vai ser uma ótima dica pra mim, inclusive. Esse é muito legal. Ótimo, perfeito. Você gosta desse formato podcast? Você acha que é um formato que veio pra ficar? Aproveitando já esse gancho. Eu acho que eu consumo no mínimo um podcast por dia. É mesmo? Acho que sim. Uhum. Ou a cada 2 dias veio pra ficar. Uhum. Porque assim, é a questão de ser um estímulo passivo, sabe? Você bota o fonezinho e deixa rodar. Você tem relação pessoal com a pessoa com quem está sendo entrevistado. A antiga mídia, você tinha lá uma entrevista que era fria e tal. Podia ser um pouco mais quente, um pouco mais humana. Mas aqui você tem, sabe? Eu tô aqui, se eu estender o braço, eu toco em você. Eu acho que veio pra ficar, eu acho que tem muitos formatos. Eu, inclusive, ano que vem, se tudo der certo da minha faculdade, eu vou ser host de um podcast também da minha faculdade, boa. se tudo der certo. Boa. Eu acho que veio pra ficar. Acho que é importante ter uma grande competição entre os podcasts pra ver, né? Saiu melhor só por cima. Tá saturado o mercado. Sim. Mas veio pra ficar. Sim. Ah, que bom, que ótimo. A gente também acredita bastante, né? Esse formato. A gente tá super feliz aí que a gente tá produzindo. Super obrigado. Eu que agradeço. Maravilhoso demais. De verdade mesmo. Esse papo, você tá aqui com a gente. Foi incrível. Tenho certeza que, né, que a galera que está assistindo a gente, com certeza, pegou muita coisa aqui, muita dica legal, pensamento legal, pensamento aberto, inclusivo, coletivo, que é isso que a gente quer trazer aqui para a discussão e também para a audiência que tá assistindo a gente aí. E você que acompanhou aqui com a gente também, super obrigado aí pela audiência. Não deixa de seguir a gente aí nos canais, no YouTube, nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter e também no Spotify e na Amazon Music. O papo foi maravilhoso, Ricardo, mais uma vez, super obrigado pela sua gentileza, pela conversa aí maravilhosa. E logo vem mais aí, muito mais conteúdo para vocês. Gente, um beijo grande, fica com Deus e super obrigado aí. Beijo.